Boa tarde a todos. Primeiramente quero agradecer a Deus e em seguida as pessoas que aqui com a gente estão. Hoje não precisa nem daquela apresentação, né? Que o Gustavo ele já faz parte aqui da nossa casa, já faz parte da nossa família e vem apresentar aqui um pouco do seu conhecimento, dar um pouco de inspiração aqui a esse podcast. Obrigado, Gustavo. Sempre uma honra estar aqui e apesar de me sinto em casa mesmo, mas cada vez é como se fosse a primeira e vamos bater papo, vamos falar desse tema aí tão importante, né, ultimamente, tão chamativo, né, curioso, por vezes um tema triste, se analisado por um prisma, mas por outro lado um tema de relevância quando a gente aborda por outro lado sobre os aspectos da sociologia da situação, né? Da humanidade, né? Da humanidade, é isso aí. Antes de começar esse podcast, eu queria fazer um pedido para as pessoas que nos assistem, que vêm nos acompanhando já há algum tempo, que vêm prestigiando o nosso trabalho. E esse trabalho a gente envolve-se em um projeto, né? Eu, Lúcio Amaral, e o nosso amigo, o nosso parceiro, o nosso irmão, Dr. Gustavo Quirino, que vem dedicando o seu tempo à pesquisa, à informação, né? Tanto historicamente, filosoficamente e juridicamente. Eu e o Dr. Gustavo, a gente vem fazendo esse projeto, se envolvendo nesse projeto, que é a vida é assim como ela é. E esse projeto faz com que eu e o Dr. Gustavo, traga informações, traga conhecimento, formas de conhecimento, né, dessa estrutura global que todos nós estamos envolvidos, né? E isso envolve pesquisa, envolve tempo, e a gente faz de uma forma de gratidão pelo o que nos vem acontecendo, o que a gente tem recebido, e a gente poder passar para as pessoas não de uma forma crítica, não de uma forma de condenação, e sim fazendo com que os ouvintes, com que o pessoal que vem nos assistindo, traga a eles um senso crítico, uma forma de se analisar, uma forma de pesquisar, uma forma de se trazer o conhecimento que faça com que as pessoas pensem, analisem, que elas saibam diferenciar o que é uma fake news de um fato real. E com isso, faz com que tenhamos decisões mais precisas em nossas vidas. E esse trabalho, o que a gente pede em troca é as pessoas que estão nos assistindo, as pessoas que nos assistem, a gente pede que se inscreva no canal, que deixe o seu joinha, que deixe o seu comentário, que peça auxílio aonde encontrar essas informações. E nós estaremos aqui desse outro lado, pronto para responder, pronto para mostrar aonde se pesquisar, a forma que se pesquisar, e que isso anime as pessoas para buscar informação através de leitura, através de um bom livro, de um bom filme, de um bom programa, que faça com que trazemos de volta esse senso crítico, esse senso de análise, sem pré-julgamentos, sem fake news, e assim ter uma vida mais saudável, uma vida com objetivo, traçando para filhos, para irmãos e pais, uma notícia de forma verdadeira. Assim a gente começa esse podcast e obrigado a todos. Jeffrey Epstein. O nome por si só já dá aquele friozinho no estômago.
E se eu disser, Gustavo, que Epstein é apenas um peão no tabuleiro de xadrez, nesse infinito jogo global pelo poder. Gustavo, em 2008, todos falavam que era conspiração, que era teoria da conspiração. E hoje vemos, através dos e-mails, das autoridades envolvidas, aquilo que cerca, aquela coisa global que cerca todas aquelas pessoas que estão envolvidas, hoje já não é mais loucura, já não é mais conspiração. É fato e está registrado nos jornais. E a gente percebe que tudo isso tem um padrão qualificado, um padrão de estratégia. Isso ele percorre os 4 continentes, detalhado, organizado, preparado. A história, ela sempre se repete. Muda-se os nomes, mas continuam-se os vícios, os rituais e a promiscuidade. E eles continuam no controle. E assim, Gustavo, damos início ao nosso podcast, O Labirinto de Epstein, Os Fios do Poder. É isso aí, Gustavo. É uma pessoa que teve uma trajetória de vida que já começa de uma forma, vamos dizer assim, interessante. Por quê? Quando ele era jovem, consta que ele era um pequeno gênio da matemática. Porém, apesar de ter frequentado 2 boas universidades, ele nunca obteve um título de graduação. E aí começa o primeiro ponto interessante da trajetória dele. Mesmo não tendo o título mínimo para ser um acadêmico, que é a graduação, né? Hoje em dia, a gente sabe que o título mínimo é pós-graduação, né? Com pós-graduação já é difícil a pessoa dar aula. Hoje em dia é exigível o mestrado, né? E em alguns níveis o doutorado. Mas ele não tinha formação, ele não era graduado em nada. E ele conseguiu se enquadrar, se encaixar dentro do colégio mais importante de Nova York. Ele é nascido no Brooklyn, né? E ele, dentro de Nova York, um detalhe curioso, o pai não é de família rica. O pai dele era jardineiro e a mãe era uma servente de escola. Então, toda a influência que daqui a pouco nós vamos falar, que ele desempenhava na sociedade, não vem de um berço de ouro, como a gente fala, né? Ele era um cidadão comum, que é um professor. Na sequência, conseguiu ser professor da escola mais a Downtown School, em Nova York, a escola mais famosa onde os filhos dos poderosos estudavam. Dali se demonstra que ele sempre foi bom em o que a gente chama hoje de network, né? Em contatos e etc. Da palavra, né? O dom da palavra. Ali estudava, deve ser dom da palavra também, mas isso daí beirando aquele negócio do convencimento do 171, né? Do cara que sabe chegar convencer num ambiente, a pessoa, convencer, né? E se demonstrar. Sim. A prova disso é que ele convenceu o pai de um aluno que era sócio de uma instituição bancária, com um discurso, com uma fala em um evento, né? A contratá-lo para trabalhar nessa empresa. Daí que até hoje ele é chamado de financista. Isso, né? Ele entra nesse banco
como um cargo sênior, júnior, desculpa, e quando ele sai desse banco para ir agir de forma solitária no mercado, ele era sócio do banco. Então você imagina como que ele era nessa situação, né? E você percebe que é bem engraçado, né? A gente pega aí os anos 80, quando ele começa essa trajetória, Sim. e ele faz, juntamente com o Steve Hoffenberg, eles montam aquele que vai lembrar muito um caso que acontece aqui no Brasil. Ele dá o golpe que é chamado de Ponzi lá nos Estados Unidos. E pirâmide aqui. Né? É o golpe que chamado pirâmide, né? Mas é semelhante. A pessoa pensa que está aplicando o valor numa instituição e o rendimento vem da instituição, mas o rendimento vem do próximo da fila. Sim. Então, em algum momento, alguém não vai receber, né? Quem chegou primeiro recebe e os últimos não E a recebem. fraude com os pequenos investidores, a fraude mas nunca foi acusado por isso. Mas o sócio dele foi preso. Começa aí a demonstrar quem era. Quem ele é. É até engraçado. Essa não vai ser a primeira vez de alguns crimes que ele é acusado em conjunto que ele se livra. Sim. Né? Com certeza. Ele tem uma trajetória de ocorrências na vida dele que, assim, ele era em determinado ponto da vida dele, por ele agir nesse mercado, pouco se fala nas histórias aí, porque o pessoal gosta de pegar o sensacionalismo e tem muita mentira. Então a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente analisa esse caso. Tem muita imagem de IA falando que é da ilha. Sim. Então a gente tem que ter uma crítica. Por exemplo, outro dia, a história absurda, né? Falando assim que o pessoal na ilha se alimentava do leite, abria a barriga de um bebê para se alimentar do leite, porque ele se assemelhava a um queijo fino. Isso não existe, né? Como é que o leite materno dentro da barriga de uma criança vai virar algo assemelhado a um queijo? Isso, né, biologicamente não se é contraditório, isso não existe. Então, mas coloca isso na internet, muita gente acredita. Como tem que ter algumas ressalvas com relação, a gente sabe que em ambientes de elite, cultos e essa situação, os rituais, né? Rituais são comuns, mas tem que tomar um cuidado. Essa história dele lá, já avançando um pouquinho, daqui a um pouco a gente volta, a gente sempre faz isso, né? Começa porque a ilha dele era muito sui generis, era cheia de quadros sem fundamento, que ocultavam câmeras, cheio de obras até de certo ponto de gosto duvidoso, e tinha uma construção com uma cúpula dourada, né, que lembrava muito um templo. Sim. Né, que não era aberto aos visitantes quando era um evento dele, de evento comum. Então, o que leva a crer que seria um evento bem restrito para utilização. Tanto essa forma exuberante que ele tinha dentro das casas, da casa dele, da mansão dele, é uma das primeiras meninas que ele leva lá, que a menina ela tinha o dom, né? Ela pintava e ele levou ela lá tal, e ela fazia quadro, ele comprou a coleção inteira e levou ela para dentro da casa. E assim ele começa, foi uma das primeiras, o depoimento dela fala que ela foi uma das primeiras meninas que ele levou, e é muito engraçado. E depois sumiu. Sumiu, essa sumiu, desapareceu. Justamente e essa isso aí. Deixou uma carta, se eu morrer, não morri, me mataram, porque eu não vou me suicidar, eu não vou fazer nada, então verifiquem. E ela... Depois que ela escreveu essa carta que tomaram conhecimento, simplesmente só restou uma alternativa. Sumir com ela, foi o que aconteceu. Ela simplesmente evaporou. Ela porque tinha acusações. Também, né? Ela tinha acusações sérias, né? Inclusive com relações a políticos. Sim. Né? De grande importância nos Estados Unidos. O Epstein sempre foi relacionado com grandes
políticos. Ele era relacionado não só com políticos dos Estados Unidos, mas com políticos de Israel, com Sim. políticos... Era uma larga escala, sim, né? era uma rede... era uma rede de contato, né? O poder, ele existe, o poder direto, aqueles cargos nomeados, aquelas pessoas que têm os cargos eleitos, aqueles nomeados, juízes, né? Os eleitos, os políticos, mas existem pessoas que flutuam no bastidor Que faz que esse tem negócio muito acontecer, poder. né? São, hoje no Brasil, são chamados lobistas, né? Então, recentemente, nós vimos o caso da esposa do ministro Alexandre de Moraes, né? A pessoa contrata a esposa, mas ela quer uma proximidade com o ministro, É lógico. né? Então, É uma assim, sequência, né? é uma sequência. A lei, ela é igual para todos, mas ela se diferencia quando uma das partes tem mais contato. Com certeza. Né? Então é isso que ele fazia. Primeiro agia como contato, mas essa não é a situação importante. Veja, ele começou a ganhar confiança quando ele começou a trabalhar com a própria CIA. Você imagina Sim. ele, uma pessoa que tem um respaldo da CIA. Por quê? Porque ele, como ele era um gênio do mercado financeiro, ele lavava o dinheiro sujo da CIA, né, para que ela pudesse atuar nos bastidores e financiar as investigações e etc. Né? Então, ele acabou sendo como se fosse um agente secreto, só que ele não era um agente secreto só dos Estados Unidos. Ele era um agente duplo. Sim. Se pesquisar aí na Sim. internet, Epstein vivo em Israel, vai ter uma imagem dele falando, olha, ele tá vivo lá. Sim, sim. Né? E a gente percebe, né, que o sócio dele, ele é preso nos anos 80, e depois de todos os interrogatórios, ele sai ileso, milionário, multimilionário, e o sócio dele preso. Sim, a fortuna dele nunca teve lastro. Justamente. Entendeu? O Nunca FBI teve sabia ou não? Nunca teve lastro. Nunca teve problema com o fisco. O fisco dos Estados Unidos Sim, investigativo. rígido, né? Rígido, um negócio rígido. Desde os tempos de Al Capone, Sim. o fisco complicado, né? Quem assistiu aquele filme do Al Capone, né? Vê a investigação que foi feita pelo FBI para depois prender por uma questão fiscal, porque não, Sim. né? Então, assim, os crimes fiscais nos Estados Unidos têm muito peso, têm um poder investigativo. Nunca foi investigado. Em 2008, ele foi investigado por uma denúncia dessa menina que teve, e aí acumularam mais algumas. Que daí começaram, né? Várias denúncias. Mas veja, ele foi acusado. Os outros crimes, que era de natureza federal, que era facilitação à prostituição, tráfico de pessoas, que é crime federal nos Estados Unidos, ele não foi processado. Ele foi processado por solicitação de prostituição. Nos Estados Unidos é o cara que chega na rua, vê uma prostituta e fala para ela, quer trabalhar? Vem aqui, entra. Crime para ele a solicitação, porque ele está fomentando a prostituição. Tanto é que ele falava que num dos julgamentos dele, ele falava, mas ele deixava, ela pegava o dinheiro. Então, era um trabalho. A partir do momento que você... a análise, né? Mas ele acusa, né? A retórica. Ele fala, mas ela pegava o dinheiro, era entre 200 a 300 dólares. Ele deixava, ela catava. E nesse caso aí, de 2008, foi feito um acordo de não persecução penal, ou seja, para ele não enfrentar o processo. Mas para fazer esse acordo, teve onde ele ficou descaracterizado a imunidade dele com relação aos processos federais. Senão não daria o acordo. Porque como aqui no Brasil acontece também, existe o acordo de não persecução
Penal, né? O ANPP. O Acordo de Não Persecução Penal, o ANPP. Mas em determinados crimes não pode fazer esse acordo. Então são crimes menores, né? Então tiveram que excluir alguns para jogar ele nesse crime. O promotor que ofereceu esse acordo, quando questionado, quando o Trump entrou, ele foi questionado até numa sabatina para assumir uma posição. Falou assim, mas você tem um problema na lá tua para trás, vida. lá, né? Você tem um negocinho lá, você... isso numa cerimônia pública, hein? Você aliviou pro Epstein. Você teria evitado tudo isso que está acontecendo, muito sofrimento, muita situação, muito abuso. Por que você fez isso? Você falou assim, simplesmente porque eu tive ordem. Eu recebi ligação de pessoas, e não foi só uma, foram várias, de pessoas poderosas que me falaram que ele estaria acima do meu poder de condenação, acima do meu... e usar a expressão, ele está muito acima do seu contra-cheque. Sim. Entendeu? Aí ele falou, se quiserem eu posso dizer quem me contatou. E ali morreu. Porque ninguém quer. Não queria a informação. Veja. Na verdade, a informação já... Dá uma olhada. Tem o escândalo, tem as informações da manipulação financeira dele. Não só com a CIA, mas com outros figurões. E por que o escândalo dele está centralizado na pedofilia, na prostituição, no abuso de crianças, de mulheres, né? E também chamando a atenção por esse lado que o povo gosta muito, né? Da magia negra, dos do rituais. lado da conspiração, né? E para abafar o poderoso que está sendo... ele só foi para a cadeia em 2019 porque a situação ficou insustentável. O escândalo estava muito forte, então não tinha como. Começou a abrir muito, né? Abrir muito. Na verdade, acho que eles perderam a mão ali, né?